Um dos nossos módulos do curso de Terapias Naturais Cristãs é um dos assuntos muito importantes, é de trofoterapia, trofo, alimentos, a terapia pelo alimento. O que comer, quando comer, quanto comer, por que comer. A significação da alimentação na nossa vida, ela determina muitas vezes se nós vamos ter saúde ou não. O que significa comer para você? E isso é algo que a gente não escolhe, a gente não busca essa significação. Ela nos é imposta pelo nosso meio social, ela nos é imposta pela nossa família, pela nossa cultura. Então são coisas sobre as quais nós não temos controle. E eu gostaria de dizer para vocês, a boa nova de grande alegria é que tudo pode ser muito mais simples. Tudo pode ser muito mais simples do que nós estamos ouvindo, vendo e estudando. Que as coisas com Deus, se elas são simples, no baixar uma febre, com uma compressa fria, mesmo que você tenha que insistir um pouquinho, se a medicina de Deus, os remédios, os recursos curativos e preventivos de Deus, eles são mais simples no sentido também do alívio de uma dor, eu não preciso de uma droga, eu não preciso adicionar uma doença acima de outra, ou em cima de outra, por cima de outra, e aí ter um quadro de comorbidade, uma doença atrás da outra por conta da medicação, por conta dos tratamentos convencionais aceitos. Se Deus tem essa simplicidade nesses módulos, Ele também tem uma boa nova de grande alegria na simplicidade de alimentação para nós. E o nosso desafio é que seja uma simplicidade dentro das bases fisiológicas, uma simplicidade dentro do conhecimento científico, dentro daquilo que vai satisfazer a nossa fome, não só a fome paladar, mas principalmente aquela fome de nutrientes que precisamos, e ao mesmo tempo saborosa, simples e saborosa. Esse é o desafio. Precisamos estudar muito esse assunto, mas não significa que precisamos entrar numa faculdade. O curso de nutrição pode ser um curso muito útil para alguns, mas Deus não precisa de um título de nutricionista para que você saiba como comer. Deus não é um Deus de balancinha na mão para que você só coma aquela quantidade certa, 1 colherinha, 2 colherinhas, 3 colherinhas. É vero que isso tem o seu papel, isso tem o seu lugar nas dietas, principalmente as dietas curativas, que nós vamos cessar de comer por um momento e ter ali só a dieta líquida, incluindo águas, chás e sucos terapêuticos, que não são concentrados, muito menos adoçados. Tem esse momento, e que a comida realmente precisa ser muito bem balanceada e muito bem estudada em quantidade, qualidade e quantidade pós-dieta. Mas, de forma geral, você não precisa ficar preocupado com medidas e com pesos, com quantias. Se você não precisa nem ganhar peso, nem perder peso, tire esse peso da sua cabeça com relação à alimentação. As coisas com Deus são simples. E com sabor, e com cor, e com beleza. Porque foi assim desde a criação. Ele já fez tudo isso para nós, para nos mostrar que podemos ter uma vida simples, com beleza, com sabor, com nutrição, com força e com acessibilidade. Eu tenho acesso àquilo. Eu não poderia jamais falar de trofoterapia sem entrar nesse tema, nesse eixo. Deus seria injusto se Ele reservasse para as pessoas que têm dinheiro somente a saúde e a dieta correta. A forma correta de se alimentar. Ele seria completamente injusto. E eu até preciso repetir, com a permissão de vocês, aquela ideia de que há coisas mais importantes do que a comida. Bem mais importantes. É vital que a gente tenha a nossa alimentação o mais correta possível, o mais dentro do plano do Deus Criador possível. Mas não morre se ficar sem comer. Vamos só repetir, não morre se ficar sem comer, como é a ideia vigente. Meu filho tem que comer, o pobre está com febre, ele precisa expulsar uma doença, ele não quer comer, porque já é fisiológico parar de comer, para que a doença possa ser expulsa.
para que outras funções possam ser ativadas ali no corpo e na mente. Mas há pais, há pessoas que se o filho parar de comer, ele pensa que o filho vai morrer. Não estamos falando de um caso de raquitismo, de um caso em que a criança está com subnutrição e precisa aí de uma intervenção. Estamos falando de forma geral, nós nos preocupamos muito com comida. Sem querer ser simplista. Eu gostaria de resumir para vocês algumas situações que eu acho interessantes para a gente internalizar nesse momento, para desmistificar a questão da comida. Quanto tempo nós podemos ficar sem comer? Vocês lembram de uma pessoa que fez greve de fome? Quanto tempo ela ficou sem comer? Jesus, os 40 dias. E um exemplo mais próximo da nossa realidade agora, em termos de tempo. Uma figura mais próxima. Eu já ouvi falar de gente que fez greve de fome de 60 dias bebendo água. Ficou firme. Por um ideal político, eu não lembro quem foi essa pessoa, mas eu ouvi falar. Já lemos sobre isso. 60 dias sem nada sólido, só tomando água e lutando por um ideal. Devia ser um ativista. 60 dias sem comer e morrer. E beber água? Quantos dias uma pessoa pode ficar sem água? Dependendo do clima, do calor, 3 dias, talvez até menos. Aí com sequelas permanentes, correndo risco também de perder a vida. E o ar? 3 minutos, às vezes até menos. Eu não tenho fôlego para isso, né? Percebe que tem coisas muito mais importantes do que comer? Agora, vamos mais além. Me perdoem, mas eu preciso falar. Meu marido costuma dizer para os meus amigos, quando eu estou atrasada para comer, aquela lá, ela troca um bom prato por um bom papo. Eu fazia isso. Hoje, eu estou sentindo, depois de um ano de restrição alimentar, que eu estive num lugar que fiquei privada de alguns alimentos que eu gostava muito e dos quais eu precisava, inclusive verduras, folhas verdes. Por vários motivos, né? Eu tive essa privação. Então, hoje eu não posso trocar um bom prato por um bom papo. Eu estou cuidando mais dos meus horários e do quesito alimentação na minha vida. Mas eu sempre precisei mais do alimento afetivo. Eu sempre senti que eu estava mais com deficiência do alimento afetivo, social, emocional e espiritual do que do físico. Essa é a minha realidade. E como um aluno está mais interessado em quem é o professor, como é que ele vive, mais do que o que ele vai ensinar, então eu achei pertinente falar isso para vocês. Eu sempre senti que as minhas necessidades espirituais, emocionais e sociais de relação eram mais intensas e mais urgentes do que as minhas necessidades de alimentação sólida, de alimentação física, de comer. Toda a vida eu senti isso. Se eu tivesse um amigo ou uma amiguinha precisando conversar ou querendo brincar, vocês conhecem crianças assim? Elas param de comer para ir desfrutar daquele momento com o coleguinha, né? São situações que eu quero que vocês parem para pensar. Se realmente é válido, até que ponto é válido, até que ponto é tão importante a gente valorizar tanto a alimentação a ponto de, às vezes, até nos desanimarmos com uma mudança de estilo de vida. Eu não vou ter dinheiro para comprar essas coisas. Eu não tenho estrutura, eu não tenho conhecimento. Eu não tenho como deixar de gostar das minhas coisas de infância, dos paladares de infância, da minha herança afetiva com a comida. Eu prefiro ficar com a minha herança afetiva porque é muito caro comprar nozes, é muito caro comprar amêndoas, é muito caro comprar castanha de caju para que a gente possa aí substituir a proteína. E aí eu abro um parênteses que vai ser um pouco grande. A necessidade de proteína é um mito.
Se vocês procurarem, principalmente entre as boas filmografias, os bons projetos a respeito de proteína, você vai ver que os profissionais comprometidos com a verdade, eles já estão falando que a necessidade de proteína, ela está sendo revista. Querem ver um detalhe? Toda pessoa que come um prato de carboidrato, o arroz, um prato tipicamente brasileiro, arroz com feijão, ela já tem o carboidrato, se for integral, melhor ainda. Ela já tem o carboidrato e já tem a proteína, que é o feijão. Teoricamente, nutricionalmente, eu não precisaria da carne. Dentro dos estudos atuais, a proteína precisa ser diminuída o consumo dela, diminuído o consumo, e não mantido ou aumentado. A necessidade de proteína no corpo humano é um mito hoje, para o nosso século e para os estudos de hoje. Então eu lanço esse desafio a vocês como alunos. Nós não precisaríamos 2 grãos, ou 1 grão, o feijão, e um especial com ovos, queijo, leite ou carne. Nutricionalmente não. O que nós precisaríamos, a luz que está sendo revelada nesses dias de estudo e nessa pouca experiência de vida que eu tenho com alimento, porque eu nunca fui uma pessoa de comer, e eu agora abro o coração a vocês, eu gosto de comer, eu preciso comer, mas esse não é a tônica da minha vida. Então, estou lhes passando a minha faceta do assunto. O que eu preciso é variar o grão. Eu como feijão hoje, amanhã, se você está numa região rural, que tem feijão guandu para colher, ou alguém pode te doar, ou você pode comprar, então amanhã você come guandu. Depois de amanhã você come a lentilha. Aí no outro dia você faz uma ervilha. Aí no outro dia você faz, por exemplo, um prato com soja. E no outro dia você faz um prato com grão de bico. Muito obrigada. No outro dia você faz um prato com a ervilha, como já foi falado, existem várias qualidades de ervilha. No outro dia você faz um prato com feijão azuki, me ajudem. No outro dia você faz um prato com outro grão. Já foi falado do grão de bico, as ervilhas, o feijão guandu, o feijão azuki, a lentilha, o feijão branco, o feijão preto, a fava, o feijão verde. São tantas opções, é que nós temos uma herança afetiva e cultural de só feijão marrom, ou no sul é só feijão preto e arroz. Percebe? Eu tenho o desejo de vos falar que a alimentação pode ser mais simples. E não é todo aquele complexo que exige inclusive dinheiro para você conseguir saúde. Meu Deus, o nosso Deus seria injusto se fosse assim. Fosse assim. O pobre pode ter saúde? Pode. Porque hoje ele compra o feijão marrom, come o feijão marrom, amanhã ele come o preto. Agora, se o preto está em onda, está em alta, digamos que, eu vou dar uma voada aqui, tá? Vou dar uma de, vamos sonhar aqui, né? Vamos subjetivar ainda um pouco essa palestra. Suponhamos que houvessem aí descoberto uma grande função para o feijão preto, e toda a mídia está ali propagando feijão preto para isso, feijão preto para aquilo, feijão preto para aquilo outro. São as ondas de moda, né? Na alimentação também tem isso. Feijão preto está super caro. É da vontade do Senhor que você coma feijão preto nessa época? É um modismo. Ele é bom, ele é necessário, mas no contexto da diversificação, da variação. E não porque eu tenho que comer ele nessa época que ele está tão caro. Compreendem? Qual é a fruta? Por favor, conversem lá na cozinha. Qual é a fruta que vai nutrir a tua célula e que é ideal para você hoje? Qual é a fruta que vai nutrir a tua célula que é o ideal para você hoje? Qual é? Manga. A da temporada, e a barata, e a da região onde os teus pés estão pisando, a planta do teu pé está pisando. Essa é a fruta. Essa é a verdura. Esse é o cereal. Ah, mas eu não tenho esse excesso. Mas na feira, qual que está mais barata? É aquela que você tem que comer, que vai nutrir a tua célula e que vai te dar saúde. Simples assim. Ah, mas
E aquele pacotinho que tem a ameixa importada, aquele setor lá no mercado que tem aquelas caixinhas com morangos fora de época, ou que não é daqui, ou muito cheio de agrotóxico, né? Os tomates que ninguém está conseguindo produzir, tem uma caixinha lá naquela gôndola ou naquele refrigerador, que tem os tomates tão lindos, dá uma vontade. Veja o preço, veja de onde vem. E fica com aquelas bancas onde tem as coisas mais baratas, que são produzidas ali onde você mora. Ou vem o mais perto possível. Regional, mais perto possível. Quando eu estava na selva amazônica, eu fiquei 1 ano sem comer uva. Na verdade, eu não tinha vontade de comer uva. Sabe por quê? Deus me deu açaí, com aquela cor maravilhosa e em abundância. Tomei muito açaí no Amazonas. Me apaixonei pelo açaí. Não precisava de uva, não precisava de cereja, eu não precisava nem de morango. É vero que eu não conseguia muita variedade com aquela substância importante da uva, resveratrol. Desculpe, mas é um nome que não faz parte da nossa realidade, mas é aquele ingrediente, resveratrol. É aquele ingrediente que as pessoas usam para justificar o uso do vinho com álcool. Né? Então, eu não teria como alternar o uso do açaí com uma outra fruta vermelhinha, porque eu só tive açaí ali. Mas eu tive outras frutas regionais, outras especiarias regionais que eu pude ali alternar. Eu não quis comprar uva, não precisei comprar uva. Um cachinho de uva, meio quilo, R$20. Não precisei comprar, né? E é importante ressaltar no que diz respeito ao tomate, por exemplo, aquele que tiver mais bonito, chamativo, é aquele que está concentrado a maior quantidade de veneno, não é? Não seria? O mais bonito, o mais chamativo. Quando chega O polpudo, né? O tomate e o moranguinho são 2 culturas que exigem muitos agrotóxicos. A gente precisa tomar cuidado, se pudermos produzir o nosso. Pelo menos o tomatinho cereja, o pequenininho, né? Tem gente que não gosta porque ele é muito aquoso, mas o sabor dele é fabuloso. É muito bom, né? Ele é mais resistente. Isso a gente conseguiu produzir. Eu fiquei muito feliz com o sabor dos tomatinhos cerejas que o meu urso produziu lá, que nós conseguimos lá na beira do Rio Negro. Em suma, gente, o que eu gostaria de deixar de recado para vocês nessa primeira parte desse módulo é que a alimentação que vai te trazer saúde, ela não é cara e ela não é complicada. Quanto mais complicado um prato para você elaborar na cozinha, mais complicada vai ser a digestão dele depois no teu sistema digestório. Faz sentido? Mais tempo vai ficar no seu corpo ali, né? Mas eu não posso ser tão espartana a ponto de excluir as outras implicações de uma trofoterapia e ficar só aqui. Então, vamos tentar aqui fazer algumas injunções, fazer algumas inferências que vão também nos levar para a necessidade de ter todos os nutrientes necessários, a quantidade necessária e o sabor, né? Na medida do possível. Falando de sabor, você que vai receber pessoas na sua casa para desintoxicação orgânica, saiba que ela chega com gosto pela carne. A maior parte deles comem carne. O paladar dela está treinado para comer carne. O paladar dela está treinado para comer açúcar. Então, antes dela entrar no teu programa, você precisa ter uma boa conversa com ela, quer seja ela vá lá ou para eliminação de peso corporal, ou para fins curativos, terapêuticos, ou para conhecer. Você precisa sentar com ela e falar desde o começo, olha, a dieta no processo, ou aqui no nosso espaço terapêutico, ela vai ser assim. Assim. Você se compromete a se manter nela, porque sob pena de você perder todo o tratamento se você sair da dieta. É muito triste quando as pessoas desistem no meio do caminho porque elas não aguentam de saudade ou do cigarro, ou do álcool, ou do alimento animal, e elas saem do processo. Então precisa avisar. Você como anfitrião do processo precisa avisar. Agora, mais do que o aviso, você como anfitrião do processo precisa já estar no processo.
já estava incluso no sistema. Você que vai ensinar que o alimento cárneo não é o melhor, inclusive ele é até obsoleto, ele é até dispensável, porque se você tem o grão, o feijão proteico, a proteína é um mito. Você precisa já estar nesse sistema. É importante. Não comendo mais carne, estando ali satisfeito e feliz com os seus grãos. Ah, mas e o sabor, o que faltou? Deus vai dar para cada pessoa uma ideia de um alimento, substituição de sabor não existe. E até alguém falou aqui, eu repito, não precisa substituir aquilo pelo qual você não foi criado para comer, né? Porém, você precisa gostar de comer alguma coisa. E aí entram as receitas cruas, aí entram os alimentos crus. Porque era a dieta original para o ser humano, a dieta crua. Mas como é que eu vou ficar com dieta crua a vida toda? Ninguém está te pedindo isso. Mas se você está doente, você precisa saber que o seu corpo só vai conseguir exercer uma dessas duas funções. Ou ele trabalha na digestão de alimentos, e quanto mais proteicos, mais difícil, né? Quanto mais fermentados, mais difícil é. Quanto maior a quantidade, mais difícil é. Ou ele digere o alimento que você comeu, ou ele te ajuda a expulsar as toxinas e as doenças que você não quer que continuem no seu corpo. É preciso ter essa visão antes de receber pessoas e antes de eu mesmo me inserir num projeto desse. Eu tenho que saber que para sarar, eu tenho que parar de comer um pouco, gente. Nós ocidentais comemos muito, muito. E temos muita variedade, louvado seja Deus por isso. Né? Os crus, não é que você vai precisar ficar com cru para o resto da vida. Um filho meu falou, mãe, mas isso é uma proposta de estilo de vida. Se eu quiser ter saúde, eu tenho que sempre estar em guarda com relação a isso. Falei, sempre. Se você tem uma mesa farta com crus, assados, fritos, refogados e cozidos, qual é o seu foco e qual é o alimento ali naquele banquete que vai te trazer nutrição, força e saúde e expulsão de doenças? Os crus. Por onde você deve começar a comer? Pelos crus. E 50% do teu prato naquele momento que seja de crus. Aí eu não posso nem provar um assado. Deve. Ah, desculpem. Ainda tem um degrau a mais, um processo a mais depois da pergunta de qual é o primeiro, é o cru. E o segundo? Assados ou grelhados sem gordura. Ou com o mínimo de gordura possível. E a terceira opção que você pode provar um pouquinho? Cozidos, pouquinho. E aí a última opção, na verdade a penúltima, porque é um banquete farto que tem todos os doces possíveis ali, tá bem? Você foi convidado e você está diante de um banquete desse. Ah, eu nem vou. Se a pessoa te ama, se você tem um poder de influência na vida dela, com a verdade presente principalmente, vá. Mas se controle. Como é que Provérbios diz? Se você tiver a tendência para uma glutonaria, mete uma faca na tua garganta. Eu vou me matar então? Não. Controla o teu apetite. Né? Para que aquela pessoa possa ver. A minha melhor amiga, ela começou com os crus, aí ela foi para os assados, pouquinho, ela comeu bastante cru. E sem vinagre, sem pimenta. A minha anfitriã, a minha melhor amiga, ou a pessoa que eu convidei para o meu banquete, ela comeu 50% crus, o prato dela, metade do prato dela era cru, o outro 50%, ela escolheu mais assado do que cozido, mais cozido, e ela não pegou nada de frito, ou então ela pegou só um pouquinho de fritura, porque eu insisti. E aquela outra pessoa que eu também admiro, ela não comeu nada de fritura porque ela relatou um problema gástrico, que ela está saindo daquele problema, ela não quer voltar a comer. E uma outra ainda disse, desculpa, eu não posso comer a fritura, está muito lindo o seu prato, eu acredito que foi muito gostoso, esteja muito gostoso, mas se eu comer, eu vou ter vontade de comer doces, e eu tenho uma dificuldade comigo, eu já me conheço, conhece-te a ti mesmo. Se eu comer aquela fritura, eu vou ter vontade de comer doces. Você me perdoa? É um ciclo vicioso na minha vida e eu não posso. É como o fumante, ele parou de fumar, mas aí ele, por amor a alguns amigos, a família ali, não tem ninguém fumando ali por conta dele também. É um processo de duas vias. Você não precisa se aventurar num relacionamento em que as pessoas não respeitam o seu momento.
nem por amor ao Evangelho. Elas não te respeitam, não há respeito, não é isso que Deus pede de você. Por favor, entendam, tenhamos o discernimento para essa verdade. E aí? Eu não posso tomar esse cafezinho e nem tomar esse refrigerante, porque eu estou no processo de parar de fumar. Se eu tomar o cafezinho, a cafeína que tem no café vai chamar o cigarro, vai lembrar nas minhas papilas gustativas o meu tempo que eu tomava os dois juntos, fumava um cigarro e bebia um café, alternadamente o dia todo. Então eu não posso, você me desculpa? Então gente, tem formas da gente manter, né, os nossos princípios, o nosso padrão, aquilo que a gente conhece, mas nós precisamos estar com um parâmetro bem definido na nossa mente, né? Quando formos especialmente comer com outras pessoas e ter ali de tudo. Começa pelos crus, coma bem os crus, e um detalhe. Se esse banquete for muito longe dos horários da tua refeição, e você foi convidado de antemão para isso, você já sabe, como por exemplo uma reunião de família no fim de ano. Nós não fazemos ceia de Natal. Nós não comemoramos o dia 25 de dezembro como dia de Natal. Nós comemoramos as boas novas de grande alegria, Jesus nascendo para nós. E reunimos a nossa família nessa época, porque é a época que o sistema libera eles do trabalho. Que eles podem vir, a gente está reunido, né? Então a gente não fica até meia-noite para comer. A gente procura ficar dentro do parâmetro, dentro das regras da nutrição, 3 refeições por dia no máximo, né? Com horários entre elas, de manhã, no meio do dia e à tarde antes de escurecer de preferência, porque a noite foi feita para dormir e não para o sistema digestório ficar trabalhando e a mente também, né? Aí programe-se, por favor. Eu vou ter um momento com a minha família, eles não vão comer meia-noite, mas eles vão comer um horário um pouquinho acima do que eu costumo comer. Então, eu já sei que eu vou passar por isso. Então, hoje eu vou comer um pouquinho mais tarde, vou comer menos, porque lá eu vou deixar um momento para comer um pouquinho a mais lá e num horário em que a minha refeição anterior não vai prejudicar aquela lá. Eu preciso comer um pouquinho com eles. Senão eu vou ser taxada de antissocial, Aí você vai ver a tua família. Cada família é uma família. Mas normalmente a pessoa fez com tanto carinho, lavou aquela uva com tanto carinho para a véspera do dia do primeiro de ano, que é o mesmo caso, né? E aí você, não posso comer fora de hora de jeito nenhum, mas você já recebeu esse convite 2 ou 3 dias antes. Então o meu olhar de sensibilidade, de discernimento diz que você precisa se preparar para esse momento. Então prepare a sua refeição anterior para dar 5 horas de espaço quando vai estar lá e lá escolha o melhor alimento. Está resolvido. E não coma muito, porque já está um pouquinho acima do teu horário, né? Agora, se não tiver jeito mesmo de fazer esse ajuste, come na tua casa. E chega para o anfitrião da casa e fala, olha, está tudo muito lindo. A sua hospitalidade é fabulosa, maravilhosa, mas me perdoa, eu estou numa dieta, ou eu estou num momento da minha vida que eu precisei comer em casa em tal hora e agora eu não vou poder comer. Ou então eu vou só usar a fruta, se for o caso, né, que você se programou. Conversa com o dono da casa, explica. Você me desculpa, mas esse é o meu momento, eu não posso. Eu tenho refluxo esofágico. Se eu comer fora de hora, eu vou ficar rotando. Eu tenho distensão abdominal. Se eu experimentar cada pedacinho daquela sobremesa que está ali, a minha barriga vai inchar. Isso é distensão abdominal. E vai ficar aqueles barulhos, aquela dor. Eu vou ter que ir embora. Me perdoa. Não é fácil para mim. Então eu vou ter que sair da mesa, porque está muito linda a tua mesa de doces. Mas eu posso comer doces só, por exemplo, só no de jejum, na primeira refeição da manhã, que é a minha refeição mais completa. E eu vou fazer um exercício físico depois, o meu metabolismo vai ser bem rápido e eu consigo digerir aquele tanto de açúcar que eu escolhi, que eu posso comer uma rapadura, uma sobremesa com stevia, com um pouquinho de mel. Vai dar uma fermentação assim mesmo, porque a minha digestão é complicada, irmã, desculpa, né? Infelizmente é o meu caso. A minha digestão é melindrosa, eu não posso. Então, no café da manhã, às vezes, eu me dou o luxo de comer um doce, depois do de jejum. Ou junto ali, eu levei um pouquinho da rapadura ontem, estava fabulosa aquela rapadura, depois de alguns dias sem comer nada de açúcar, estava muito bom, eu agradeço os anfitriões da casa, ou a pessoa que trouxe, estava muito bom, comi.
Mas eu não posso comer essa hora doce, eu vou passar mal. Você me desculpa? A reação eu não sei, mas a gente precisa levantar a nossa bandeira para manter a nossa saúde, né? Pode ser complicado? Pode. Mas em nome de Jesus você vai ter uma grande compensação que é a saúde, né? Agora vamos falar dos 3 elementos vitais ou indispensáveis no teu prato, na produção do teu cardápio. Os alimentos construtores, que são as proteínas. E a proteína é O que a proteína é? O que ela é? Ela é tudo que a mídia fala hoje? Um mito. A proteína é um mito. Vamos estudar sobre isso, por favor. Vocês vão chegar a conclusões fantásticas. Construtores são as proteínas. Os energéticos só são 3, gente. Os carboidratos, todos os amidos, né? E os reguladores, que são todos os crus, né? Os crus, tá bem? Tendo dessas 3 classes, um representante de cada, você tem uma refeição. Ah, mas eu queria fazer uma coisa mais elaboradinha para agradar. Meu filho tal gosta de tal folha, meu filho tal gosta de outra folha, minha filha gostaria desse energético. Pode fazer 2 de cada um. Mas no máximo 2 de cada um, no máximo. E se a tua digestão é complicada, coma um só de cada. Um construtor, um energético. A salada você pode ter uma abertura maior, né? Desde que não haja frutas misturadas ali com as folhas verdes, certo? O azeite. Eu sempre gostei de salada temperada com um pouquinho de azeite, limão e sal. Existem correntes que dizem que você não pode nem... Correntes dentro da nutrição, que você não pode nem pôr limão. Existem outras que dizem óleo e ponto final em nada, nem depois do alimento pronto, um pouquinho do óleo terapêutico, sem combustão, sem o cozimento. O que a revelação fala? Vamos à revelação. Nada a respeito de combinação de alimentares e óleos. Nada de fruta com verdura, não misturar na mesma refeição, né? Nada de líquido com a comida. O único momento que a água é contraindicada é junto com a alimentação, tá bem? E muito menos gelado. E, por favor, em nome de Jesus, esse discernimento. Se te faz mal 2 amidos, coma um só. Olhe para você mesmo e veja, né? Olha para você mesmo e conhece-te a ti mesmo. Tem ali 2 amidos, tem pessoas que podem comer até 3 amidos, não dá fermentação, né? Desde que, conselho do Torcimar Cristo, eleja um amido que você vai comer em maior quantidade, lembrando dos 50% lá, na medida do possível, né? Na medida do possível. Comeu o cru, isso é regra geral, inegociável, mas nem sempre dá pra gente comer os 50%, que é bastante salada, nem sempre dá. A nutrição secular, ela oferece salada como sendo só um pouquinho, só um enfeitinho do prato. Nem sempre a gente consegue. Então, aí vai uma outra dica. Leve um pouquinho com você, leva o teu prato de salada, né? É que eu estou num processo de dieta, um processo especial que eu preciso muito das verduras, eu trouxe essas específicas, né? E deixa pensar o que quiserem, mas cuide de você, né? Se puder comprar, compre, se não, se puder plantar, plante, mas tenha. Teve um de cada, tá ótimo. Mas eu quero comer mais que um. Então, eleja um. Eu vou comer mais arroz integral, um pouquinho daquela batata que parece tão fabulosa, tão fantástica. E talvez até eu possa beliscar um pouquinho daquele purê de inhame que está lá. Mas só uma beliscadinha, não para tão cheio, porque eu elegi o arroz como o principal carboidrato da refeição. São sugestões. Aí você pode provar um pouquinho, não precisa se privar de tudo, né? Para não ficar sem graça seu alimento. Mas não precisa pôr na mesma proporção, os amigos. Vai fermentar. Eu mesma, como nunca tomei álcool, eu vou sentir o efeito de uma situação de alcoolizada. Se eu misturar os amigos que vai fermentar, vai virar álcool aqui no meu estômago, né? É quase a mesma coisa de estar bebendo, né? Tomando bebidas alcoólicas. O lóbulo frontal vai entorpecer, eu vou ficar cansada, com vontade de dormir. Eu não marquei o horário da nossa palestra, mas nós vamos já caminhar para o final. Ficou claro para vocês? Fez sentido
que é a simplicidade dos três em um. Aliás, existem palestras com 3 em 1 muito interessantes. Um certo palestrante foi convidado para o Jô Soares para falar do 3 em 1, a Trindade. Procurem esse assunto, 3 em 1, a Trindade. Né? Construtores, energéticos e os reguladores. Eu preciso gravar esses termos? Se você não for dar aula, não precisa. Mas se você for ensinar, precisa. É bom. Eu tenho poucos termos guardados. Eu sou uma pessoa simples, como eu falei para vocês. Eu sou uma professora primária. Eu me especializei um pouquinho até satisfazer a minha ansiedade, que foi pouco realmente, mas já me ajudou, em doenças mentais, né? Doenças do sistema nervoso central. Me ajudou bastante. Mas eu não tenho afinidade com termos técnicos. Eu sou uma mamãe, eu sou uma vovó. Eu não vou continuar estudando, fazendo mestrado ou doutorado, porque eu acho que não vai dar mais tempo. O que Deus quer que eu faça é repartir o que eu tenho agora. Pelo menos não para ensinar. Eu não tenho pretensão de fazer um doutorado para ensinar. Eu posso até estudar as matérias do doutorado, e eu tenho umas fantásticas, fabulosas, que eu gosto sempre de estar olhando, especialmente na área de saúde mental, que é a minha inclinação. Mas eu não pretendo gravar os termos técnicos ali e sair ensinando. Então você não precisa gravar também, mas se você for ensinar, pelo menos a base você precisa saber. Agora, independente de termo técnico ou não, você tem que saber que em cada refeição você tem que ter um grão proteico, uma alimentação que seja fonte de aminoácido ou amido, e a salada, e os crus. Ah, mas eu não tenho salada, eu só tenho fruta hoje. É importante intercalar, comer porções cruas de frutas numa refeição e verduras em outra. É importante intercalar. Mas se você não tem as verduras e tem as frutas, põe uma salada de frutas junto com o teu arroz e feijão. Qual o problema? É melhor comer esse cru que você tem do que não comer nenhum. Não tem verdura, não tem verde. Quando não tem o verde, né? O punk não está aqui, né? Mas vocês conhecem já. Eu gostaria de mostrar, alguém pega, por favor. Plantas alimentícias não convencionais. Então, é uma saída muito grande. É uma saída muito... Chuchu, abóbora, inhame são carboidratos? O chuchu eu não diria tanta fonte assim, mas abóbora e o inhame carboidrato. Batata doce, cará, né? Olha aqui. Né? Esse livro pode ser uma grande saída para você que queira conhecer plantas alimentícias não convencionais, que queira conhecer uma punk, para que você sempre tenha um verdinho, especialmente se você já mora no campo e ainda não conseguiu fazer a sua horta, né? Está naquele processo de produzir as suas verduras. Conheça as verduras do lugar que você mora, para que você possa ir experimentando. Né? Os nossos vizinhos lá, que vieram de Campinas para morar lá no nosso campo, na nossa região, eu comprei o meu no MV, deixei o meu com eles e falei, eu não vou levar, porque lá tem, se eu quiser olhar, se eu tiver tempo, né, para isso. E vocês ficam com a tarefa, eles são alunos também do curso, vocês ficam com a tarefa de estudar, conhecer as plantas que tem aqui na região que vocês estão, fazer, ver qual que ficou mais gostosa e me falar. Então, é uma opção para a gente ter também para a classe dos reguladores, não só ter que comprar, né? Agora, eu não sou a pessoa indicada para te dar receitas, por 2 motivos, você vai me entender. Primeiro, porque eu sou aquela pessoa que ainda troca um bom papo, né? Ou um bom papo, eu inverto, eu não preciso do bom prato, eu preciso mais do bom papo. Só que como o meu corpo, nesse momento, está me pedindo, né, que eu dê uma atenção especial para isso, então eu estou realmente comendo com um pouco mais de atenção agora. Então eu não sou essa pessoa indicada porque eu não sou entusiasta. Normalmente as pessoas entusiastas de cozinhar, elas são obesas, né? Que triste. Eu conheço uma que não é. A nossa querida irmã Vanderleia, ela está inclusive concorrendo com receitas lá no programa da Ana Maria Braga. Tudo cru. E ela estava concorrendo, ela ficou em 6º lugar, agora concorrendo ao 1º lugar. Dei uma olhada lá, né? Eu não me lembro agora o site dela, mas a gente pode passar depois. Essa nossa irmã não é obesa, e ela é uma entusiasta da alimentação. E de certo é porque a alimentação crua, né? Possivelmente, ela pode ser um espelho para nós.
Então, por esse motivo, primeiro. E segundo, porque comida para mim é uma coisa muito simples. Mas às vezes, em nome da simplicidade, a gente peca, né? Então, se você gosta de fazer, se você gosta de cozinhar, eu vou dar para você as minhas receitas simples. Como eu fiquei muito tempo sem glúten e passei a comer glúten há pouco tempo novamente, agora eu posso comer, mas com muita parcimônia. Eu gosto muito de fazer uma bolacha sem fermento, só com aveia, sem o trigo. Então, aveia, eu considero a aveia um grande alimento. Compre aveia de fardo, se você tiver como armazenar, compra de fardo. Nós compramos do Iense, que o Iense compra de fardo e a gente compra a um preço muito justo deles e levamos para casa. Pode comprar mais grossa se ela estiver mais barata do que a mais fina, porque você tritura no liquidificador, ela vai ficar mais fina, né? Então, 2 receitinhas que eu quero passar para vocês, sem segredo nenhum, que vocês vão ter que experimentar para ver se aprovam, se gostam e se dá certo, né? Porque às vezes os ingredientes mudam de região para região. Não vou dar medidas. Eu tenho essas receitas com medidas. Esse é outro motivo que eu não sou a pessoa ideal para dar receita, né? Eu tenho umas receitas bem internalizadas na minha cabeça, que me servem, que valem bem para minha família, para mim. E aí, normalmente, eu não tenho escrito. Aí é aquele problema de passar. Mas escrito decorado. Eu tenho escrito, mas não internalizado, certo? Então, você vai usar a aveia. Como um outro amido para dar liga, você pode usar araruta, polvilho doce, pouquinho. A araruta não chega a ser o mesmo que maisena, amido de milho, Não, é diferente. Pode pôr um pouquinho de araruta, um pouquinho de amido de milho e um pouquinho esse primeiro que eu falei, o polvilho doce, né? Ou o polvilho azedo. Um desses dois torna a massa pesada. E eu ainda não consegui ver na prática qual dos dois. Entre o polvilho é o doce. Então você usa um pouquinho do azedo, tá? Que ele vai dar um sabor especial no teu. Se quiser, não precisa pôr tudo isso. O básico é o aveia. Se quiser fazer só com aveia, faça só com aveia. Fica muito bom, tá? De grão, né? Então usa aveia. Aí pouquinho coco ralado para ela ficar crocante. Para umedecer, ou o leite de coco, ou o leite de aveia, ou mesmo o próprio leite da aveia, ou o leite de soja. A gente fala leite, mas na verdade esses grãos não dão leite, eles não têm secreção mamária. Leite é secreção mamária, o nosso professor Edivaldo fala isso. Então você faça aí, para umedecer essa massa de aveia, cuja base é aveia, você umedeça com uma bebida vegetal de um grão, tá bom? De um cereal. Que pode ser a mesma aveia, que pode ser o gergelim, que pode ser o amendoim, que pode ser uma castanha, que pode ser o de coco. E põe a fibrazinha do coco ali para dar uma crocância. Aí a gordura, da onde vem a gordura disso? Se você colocar o coco, já vem um pouquinho de gordura. Aí você pode usar, ou se tiver, ou a castanha trituradinha, ou o xerém, que é a castanha do caju, né, trituradinha, que é um pouquinho mais em conta, ou uma castanha que você tenha ali em mãos, que você tritura, para soltar o óleo, e você vai misturar com aquela massa, não precisa pôr óleo, mas não tendo nenhuma castanha, você vai usar uma quantidade de óleo considerável para aquela massa ficar macia, porque eu não vou pôr fermento, tá bem? Não tendo a fonte de óleo em base de grão, eu vou usar um óleo. Qual óleo usar, prof? Eu gosto muito do óleo de girassol, independente da minha querida irmã Márcia, e eu concordo muito quando ela fala óleo, ponto final, mas para mim a bolachinha, para eu não ficar sem aquela nutrição, que eu não quero comer o pão todos os dias, eu não posso, eu tenho uma restrição, né? Então, ela tem traços de glúten, mas eu não sou celíaca, graças a Deus. Então não precisa ter, para um celíaco, até a aveia você vai ter que, né, fazer uns arranjos ali para as receitas. Para um celíaco é o arroz, farinha de arroz. Fiz um bolo de arroz cru que ficou fantástico. Bolo de arroz cru. E isso eu não preciso dar receita para vocês, que tem N na internet. E tem aveia sem glúten também. Mas eu faço com qualquer, porque eu não sou celíaca. Tem traços de glúten ali. Essa aveia com a fibra do coco, o líquido que você escolheu para umedecê-la, e o óleo, e aí o tempero que você quiser, quer mais docinha, põe um pouquinho mais de óleo trio, estévia, açúcar mascavo e mel. Um pouquinho de cada um, nunca põe um só, se você pode.
Se não pode, usa um só. E se não pode de jeito nenhum, põe um pouquinho do açúcar branco para dar um saborzinho, né? Toda massa doce precisa de um pouquinho, uma pitadinha de sal. Toda massa salgada, só com uma pitadinha de açúcar vai fazer bem. Vai dar o contraste, um vai potencializar o outro, certo? Pôs ali o sabor que você quer. Se eu quero salgada, eu posso ralar um dentinho de alho nessa aveia aí com esse leite de coco e esse óleo e essa castanhinha. Eu posso colocar uma cebolinha ralada, ou uma cebola ralada, uma cebolinha picadinha, ou só sal rosa do Himalaia, ou só o sal marinho. Ela vai ser para mim o substituto do pão que eu não quero comer e não estou podendo todos os dias. Ela fica durinha, crocante, boa, né? Não precisa pôr muita coisa nela, só se você tiver ali condições, né, de ter aqueles outros amidos para dar liga. Mas só a aveia já dá liga, gente. Você deixa um pouco a massa incorporar, porque vocês percebem que o mingau de aveia, a hora que você faz, os grãos de aveia, eles estão meio soltos no mingau. Conforme vai incorporando, quase vira um pudim, dependendo do tanto de grão que você põe, né? Dá muita liga. Então, tudo que você for fazer com aveia, que você quiser liga, mas não quero pôr trigo, espera ele dar uma assentadinha que ele liga, né? Mesmo o pão, o bom pão do trigo integral, minha nora, ela tem muito capricho com isso, ela fala, tem que amassar bem pro glúten soltar a liga. Não adianta querer fazer um pão rápido ali, acabou. Você tem que dar uma atenção especial com o processo de sova, porque aí solta o glúten, dá liga e o pão fica levinho, né? E não fica aquele esfarelento. Então, algumas dicas, né? E receitas, meus queridos, vocês têm aos milhares na internet. Qual a consistência que a gente deve obter? Para essa massa dessa bolachinha, de forma especial, ela tem... Muito boa pergunta, eu já ia me esquecer. Ela precisa ter uma consistência que ou você, com a mão untada de água ou de óleo, consegue fazer a bolachinha, se você quiser, unidades, ou uma consistência um pouquinho mais firme que você abre com o rolo. Abre sobre farinha ou fubá, né? E depois... Não, a colenta, só se você quiser individual, que daí é um colento que você consegue fazer como os hambúrgueres, né? Consegue manusear e ela não gruda. Pode até ficar mole, né? E aí o forno que é o problema. Ela esquenta, ela queima muito rápido. Então, né? O tempo. Se o teu forno for um forno que esquenta muito rápido e logo queima, é questão de minutos, a tua bolachinha já está dourada, tira. Então, eu abro na forma, uma dica, eu costumo abrir na forma, no fundo da forma, ao invés de dentro. Por quê? Quando você unta a forma, se você ainda unta com óleo, porque você tem a opção de untar com água e polvilhar, salpicar a farinha. A tua massa também pode não grudar. Isso se você não passar o rolo em cima dela, porque ela vai grudar do mesmo jeito. Aí eu passei o rolo aqui, coloquei a água para untar, porque eu não quero um óleo saturado na minha bolacha. Vai saturar se eu untar, né? É uma saída, se você quer isso. Aí você polvilha ou de fubá, ou de trigo, ou do pó que você tiver lá, e você vai pegar aquela massa já aberta, coloca na sua forma. Eu gosto de colocar no fundo da forma, que é mais fácil lavar a forma. Então fica aqueles cantinhos horríveis, ou de óleo queimado, amarelento, difícil, que dói meu braço para ficar limpando aquilo, né? Ou então mesmo quando é só com a água e a farinha, fica difícil aquele cantinho, né? Ah, mas eu quero tirar a minha receita inteirinha. Ótimo, usa um pouquinho de óleo, unta então. Ou então vai fazendo o teste lá, até você conseguir o melhor resultado possível só com água e farinha, né? Da unção lá que você fez. Nossa, que termo que eu pus agora, né? Vocês entenderam, né? Então, quando você colocou no fundo da forma, aí você marca o formato da bolacha que você quer, com a carretilha ou com faca. Pode ser quadradinho, pode ser com um copo que você faz assim, né? Ou pode só riscadinho ou marcado, só sinalizado para a hora que ela estiver assada, eu quebro nos tamanhos, para não ficar com aqueles formatos assim irregulares, né? Fica bonito, fica gostoso, uma opção para o pão, se leva para viagem, sustenta, certo? Essa é uma receita. Agora uma receita doce com aveia. Cookie de aveia. Nunca fui de fazer cookie, até pouco tempo, porque eu nem tinha feito. Os cookies são gostosos, eles são crocantes. Às vezes eu fico pensando por que a gente gosta do barulho do crocante. O cérebro parece que gosta, né, de uma pipoca.
né, de uma batata crocante, não vou falar batata frita, porque assada dá para ficar crocante também. Um alimento crocante, um grão crocante, parece que a gente gosta, remete a alguma coisa boa, né? Quem sabe a nossa mãe comendo alguma coisa crocante e nós lá dentro, e ela com aquela vontade, com aquele sabor, né? Croque, croque. A gente gravou aqueles sons, não sei, estou especulando aqui. Gosto de pensar nesses assuntos. Então você vai misturar a aveia, o farelo do coco, qualquer castanha que você tiver junto com essa aveia, e para molhar, para adoçar o trio, estévia, açúcar mascavo e mel, ou se não tiver, né, põe um pouco de açúcar branco mesmo. Você quer muito comer um cookie, você tem tudo menos o açúcar preto, põe um pouquinho de açúcar branco, não precisa pôr aquela coisa completamente doce, ou a rapadura, né? Então misturei aveia, o coco, a castanha triturada, qualquer uma delas, põe o seu tempero e molha, ou com leite de coco, ou a mesma situação, só que é doce, faz as bolinhas, põe um pouco castanha de uma forma generosa, que é isso que vai dar o óleo. Aí você não precisa pôr óleo. Aí tem pouco castanha, aí vai o óleo, tá bem? Generosinho, porque isso não vamos comer todos os dias, é uma sobremesa, é um agrado, é um mimo, tá? Aí sim você pode ou pôr com a colher, porque a massa fica mais molinha, ou fazer com a mão. Mas vocês percebam que a base é um grão e a aveia? É um grão e se tiver só amendoim e aveia, dá pra fazer um cookie, né? Se tiver uva passa, põe lá, faz aquele enfeitinho, assa rápido também. Gente, perdoem, passou o tempo. E eu realmente não sou um compêndio de receitas, mas vocês têm compêndio de receitas em todos os lugares, desde a família, desde os professores, até a internet, tá bem? Vocês vão procurar receitas mais saudáveis possível. Aqui a nossa anfitriã, ela tem maravilhosas receitas que ela pegou na internet, tudo cru. Né? E uma das minhas, agora eu quero concluir com essa dica, uma das minhas receitas preferidas de torta de frutas, que eu nunca consegui entender como é que poderia fazer uma torta de fruta sem o leite condensado, sem o creme de leite animal, né? Sem etc. Então, a gente teve uma plantação de moranguinho, fizemos a crosta com essa receita do cookie, só aveia e a castanha, e fomos incorporando na forma de fundo removível, fez aquela crostinha maravilhosa, e não precisa ter as castanhas mais caras do mundo, né? Aveia e a castanha, alguma coisa para umedecer, aí você deixa ela neutra, aí esse creme que você faz, você usa leite de coco, na verdade a minha nora não levou ao fogo, ela incorporou um creme sem levar ao fogo, e colocamos ali aquele creme com aquela fruta. Em cima, pode ser a mesma frutinha do creme ou uma outra fruta que você decora. Aquela crosta ali, ela não precisa nem levar tempo igual o cookie, porque ela está aberta, ela vai assar muito mais rápido. No instantinho, ela dá uma douradinha e já está pronto. Aí você tem uma torta basicamente crua, mas se você quiser fazer sem levar ao forno, também dá com o mesmo princípio. Então, essa eu amei. Torta de morango com os morangos feitos lá no meu quintal. Aí depois a gente pode conversar sobre o creme, como fazer para ela ser o mais saborosa possível e não entrar ali o processo de cozimento de gordura e tal, e muito açúcar, né? Isso a gente pode estar conversando. Queridos, espero tê-los ajudado, porque a limitação da gente é grande em muitos aspectos, né? Desculpem se falei muito da minha experiência, mas eu não tenho muito para oferecer para vocês nesse módulo, se não falar da minha experiência. E a minha dificuldade com alimentos é uma dificuldade que eu ainda carrego desde a infância, porque nós não tínhamos parâmetro com açúcar, meu estômago sofreu muito com doces, até hoje eu preciso me monitorar com isso, né? Uma gastrite que nós já controlamos, que já curamos, mas eu não posso baixar defesas. Então, espero ter ajudado ter dado alguma luz para vocês. Lembra lá da Trindade? As três classes de alimentos que não pode faltar, né, no seu cardápio: o construtor, o energético e o regulador. Ponto. Pode ter mais que um? Pode. Pode comer doce? A proporção do doce que você come é a proporção da fermentação que você vai aguentar depois. Comeu pouquinho, vai ser pouquinho fermentação. Comeu mais, vai ser mais fermentação. Comeu bastante,
aguente o problema depois. E não culpe a Deus. E não culpe a Deus. E nem a pessoa que fez a comida também, porque ela pôs ali para agradar. Come quem quiser. Quando receber pessoas, que Deus te dê a iluminação para oferecer o melhor para as pessoas que você ama. Que Deus te abençoe. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelas texturas, pelas cores, pelos sabores que o Senhor criou para que nós não só tivéssemos a nossa nutrição adequada, mas para que nós pudéssemos ser felizes com essa alimentação. Ensina-nos a comer corretamente. Mostra para nós que as situações contigo, os seus ensinamentos, aquilo que o Senhor deseja de nós, não é mais difícil do que nós podemos alcançar. E o Senhor está mais que disposto a nos ensinar. Ensina-nos, Senhor, perdoa-nos, cura-nos e ajuda-nos que o nosso alimento seja o nosso remédio seja o nosso alimento. E a sabermos que nem só de pão vive o homem. Obrigada, Senhor, por essas verdades. Continua dando a Tua palavra que sai da Tua boca, que é mais importante para nós. Nesse momento e no final desse curso, temos ainda hoje e amanhã, prepara-nos, cura cada pessoa que ainda precisa de um momento especial contigo. Não deixa ninguém sair desse lugar abençoado sem a bênção maravilhosa que o Senhor quer dar para ele, que foi o motivo de ter trazido ele para cá. E eu me incluo nessa oração, é meu marido também, e suplico nesse meio de dia uma bênção especial para o meu paizinho, que ou já fez a cirurgia, ou está em processo, ou ainda fará. E uma bênção especial para o irmão Flávio, que a irmã Jane pediu. Que o Senhor visite o corpo, mas principalmente a alma e o espírito dessas pessoas, onde eles estiverem. Que eles sejam convertidos a Ti. E que eles aceitem Jesus como seu Salvador pessoal. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Que eles aceitem Jesus. Porque quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Por favor, Senhor, visita essas duas pessoas. E se há alguém aqui em nosso meio que ainda tem alguma dúvida que Jesus Cristo é a boa nova de grande alegria para a nossa vida, que o Senhor faça um milagre na mente dele. Porque essa verdade espiritual, nela, não adianta controvérsia, não adianta estudo acalorado, não adianta tentarmos convencer a pessoa. É o Teu Santo Espírito que vai convencer essa pessoa da verdade, da justiça, do juízo, e que vai abrir o coração dessa pessoa para Jesus. Senhor, eu insisto, por favor, Deus Pai Todo-Poderoso, se tem alguém aqui no nosso meio cujo coração ainda não preparou um lugar para Jesus, não deixe essa pessoa ir embora daqui sem isso. Nós não podemos, Senhor, viver sem o dom indescritível da pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos. A pretexto de nenhuma filosofia bonita, de nenhuma religião ostentativa, de nenhuma religião que possa se dizer a do momento, a da onda, aquela em que todos agora estão estudando, aquela em que todos agora estão inclinados a aceitar, nenhuma filosofia de vida, nenhum grau de vantagem. Eu vou pensar assim porque tem um grupo de pessoas que pensa assim, esse grupo é abençoado e historicamente abençoado há muito tempo. Eu preciso pensar como Deus quer que eu pense e como a palavra me indica. E Deus e a palavra colocam a pessoa de Jesus Cristo no centro da Bíblia, no centro do universo como nosso sol. E nós precisamos nos voltar para Ele. Cura-nos, Senhor, por favor. Deus Pai, obrigada, porque o Senhor está fazendo, já fez e fará muitos milagres em nossa vida se nós permitirmos. Somos tão dependentes de Ti e precisamos nos entregar completamente a Ti mais uma vez nesse momento. Ensina-nos, Senhor, a comer de forma correta e dá-nos, acima de tudo, o alimento espiritual. Em nome e por amor de Jesus. Amém.